Milionário encontra a ex com um bebê no elevador. Ela tenta fugir, mas a porta trava. O que aconteceu ali mudou tudo para sempre. Segredos chocantes vieram à tona e suas vidas nunca mais foram as mesmas. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O encontro no elevador. O relógio de pulso suíço marcava exatamente 18 horas quando Ricardo Montenegro ajustou o nó da gravata italiana diante do espelho do banheiro executivo. Aos 35 anos, ele havia construído um império que se estendia desde consultórios médicos de luxo até investimentos imobiliários por toda São Paulo. Seus cabelos negros, sempre impecavelmente penteados com gel importado, contrastavam com os olhos castanhos frios, que raramente demonstravam qualquer emoção além de determinação calculista. "Senhor Montenegro, o relatório da clínica está na sua mesa", anunciou Fernanda, sua assistente executiva, através do interfone dourado que decorava sua mesa de mogno maciço. "Pode deixar para amanhã. Hoje termino mais cedo", respondeu ele, guardando os óculos de grife no bolso interno do terno de R$ 5.000. O escritório no 25º andar do edifício Copacabana Corporate, na região da Vila Olímpia, espelhava sua personalidade. Moderno, impecável e friamente luxuoso. Quadros abstratos de artistas renomados decoravam as paredes brancas, enquanto uma vista panorâmica de São Paulo se estendia através dos vidros blindados. Ricardo caminhou pelos corredores de mármore Carrara, cumprimentando funcionários com acenos mecânicos. Sua rotina era cronometrada como um relógio suíço. Academia às 5 da manhã, escritório às 7, reuniões estratégicas até o meio-dia, visita às clínicas à tarde e retorno ao apartamento triplex em Higienópolis antes das 8 da noite. Controle absoluto. Essa era sua filosofia de vida. O elevador executivo, reservado para os 5 andares superiores do edifício, abriu suas portas douradas com um sussurro quase imperceptível. Ricardo entrou, pressionou o botão do térreo e relaxou contra a parede espelhada, já mentalizando o jantar que o aguardava. Salmão grelhado, vinho francês e talvez algumas ligações internacionais para os parceiros de Zurique. Quando as portas se abriram, no 16º andar, seu mundo desabou. Marina Santos estava ali, vestindo o uniforme azul claro de enfermeira do Hospital Infantil São Vicente, que ocupava os andares de 10 a 20 do mesmo edifício. Seus cabelos castanho claros, antes sempre soltos em ondas naturais, agora estavam presos em um coque prático. Ela havia emagrecido, mas seus olhos verdes continuavam com aquela intensidade que costumava desarmar todas as suas defesas, e nos braços dela... "Meu Deus!", sussurrou Ricardo, sentindo o ar escapar de seus pulmões. Um menino de aproximadamente 2 anos o observava com curiosidade inocente. Os cabelos escuros e cacheados da criança, os olhos castanhos expressivos e principalmente aquele sorriso. Um sorriso que Ricardo reconhecia do próprio espelho. "Ricardo", Marina murmurou, instintivamente apertando o bebê contra o peito. Suas mãos tremiam enquanto tentava desesperadamente apertar o botão para fechar as portas. O elevador emitiu um bip prolongado e uma voz eletrônica anunciou em tom monocórdico: "Atenção passageiros! Sistema em manutenção técnica. Aguardem aproximadamente 15 minutos para normalização." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina encostou-se na parede oposta, como se quisesse se fundir com o metal frio. O bebê, alheio à tensão, estendeu as mãozinhas gordas em direção aos botões brilhantes do elevador. "Não, Miguel, não pode tocar", Marina disse suavemente, beijando a testa da criança. A ternura em sua voz contrastava brutalmente com o gelo em seus olhos quando olhou para Ricardo. "Miguel", repetiu ele, saboreando o nome como quem testa um vinho caro. "Nome bonito." "Não faça isso, Ricardo." Sua voz saiu mais áspera do que pretendia.
Não comece com essa sua conversa casual, como se fosse coincidência, como se não tivesse me deixado plantada no altar há 3 anos. O empresário afrouxou a gravata, um gesto nervoso que raramente demonstrava em público. Eu não sabia que você estava trabalhando aqui. Acabei de adquirir participação majoritária nas clínicas deste prédio há 2 meses. Claro que não sabia. Marina riu, mas era um som amargo. Você nunca soube de muita coisa sobre mim, não é mesmo? Como o fato de que eu me formei em enfermagem na USP. Como o fato de que eu sempre quis trabalhar com crianças. Como o fato de que... Ela parou abruptamente, mordendo o lábio inferior. Um tique nervoso que Ricardo lembrava perfeitamente. Miguel começou a se mexer nos braços dela, emitindo pequenos sons de impaciência. Marina automaticamente começou a balançá-lo suavemente, cantarolando uma melodia que fez o coração de Ricardo disparar. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Era a mesma canção que sua avó Luísa cantava durante as festas juninas em Campinas, quando ele era pequeno, e ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro. Antes da empresa consumir seus pais, antes das responsabilidades transformarem sua casa numa filial corporativa, antes de aprender que amor era sinônimo de abandono. Onde você aprendeu essa música? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Marina parou de cantar e o encarou com desconfiança. Minha mãe costumava cantar. Por quê? Nada, só... Me lembrou de alguém. Miguel havia se acalmado, mas seus olhinhos curiosos continuavam fixos em Ricardo. Era perturbador como a criança parecia estudá-lo, como se reconhecesse algo familiar naquele rosto de adulto. Ele é... Ricardo começou, mas as palavras emperraram em sua garganta. Ele é meu filho, Marina respondeu com uma firmeza que não admitia discussão, em todos os sentidos que importam. O elevador chacoalhou levemente e a voz eletrônica retomou. Tempo estimado de espera, 12 minutos. Perfeito, murmurou Ricardo passando as mãos pelos cabelos. Outro gesto nervoso que sua imagem pública jamais revelava. Marina, eu preciso que você saiba que... Não... Ela levantou a mão livre, interrompendo-o. Não quero ouvir suas explicações, Ricardo. Não depois de 3 anos. Não depois de ter reconstruído minha vida inteira. Mas você merece uma explicação. Eu estava com medo, com medo. A voz de Marina subiu uma oitava. Você tinha medo do homem que enfrentou uma banca de investidores europeus para fechar um negócio de 20 milhões? Do homem que comprava empresas falidas como quem compra pão na padaria? Miguel, assustado com o tom alterado da mãe, começou a choramingar. Marina imediatamente voltou sua atenção para ele, sussurrando palavras tranquilizadoras e acariciando seus cabelos cacheados. Ricardo observou a cena em silêncio, sentindo algo estranho se movendo em seu peito. Uma mistura de ternura e arrependimento que há muito tempo havia enterrado sob toneladas de ambição e autocontrole. Você é uma mãe maravilhosa, disse finalmente, e pela primeira vez em anos suas palavras saíram sem cálculo ou segunda intenção. Marina o olhou surpresa, como se esperasse algum truque retórico. Mas Ricardo estava sendo sincero, e isso era visível na vulnerabilidade momentânea que cruzou seus olhos castanhos. Tempo estimado de espera, 8 minutos. O elevador continuava sua prisão dourada, forçando-os a enfrentar um passado que ambos haviam tentado enterrar, enquanto um pequeno menino de olhos curiosos segurava inconscientemente o futuro de todos eles em suas mãozinhas gordas e inocentes. Continue 1329. Capítulo 2. Revelações no hospital. 3 semanas se passaram desde aqueles 15 minutos que pareceram uma eternidade no elevador. Ricardo Montenegro não conseguia tirar a imagem de Marina e do pequeno Miguel da cabeça. Durante suas reuniões no escritório, pegava-se olhando pela janela em direção aos andares do hospital,
imaginando se ela estava lá, cuidando de outras crianças com a mesma ternura que demonstrou com o menino. Era uma quinta-feira chuvosa de março quando ele decidiu visitar pessoalmente a nova ala pediátrica que sua empresa havia ajudado a equipar. Oficialmente, tratava-se de uma inspeção de rotina para verificar se os equipamentos importados estavam funcionando adequadamente. Na verdade, Ricardo esperava encontrar Marina. O 16º andar do Hospital Infantil São Vicente era um universo completamente diferente do ambiente corporativo que dominava sua vida. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos de palhaços e animais, enquanto o som de risinhas infantis e conversas suaves substituía o barulho constante de telefones e impressoras. O cheiro de desinfetante hospitalar misturava-se com aroma doce de remédios pediátricos. "Posso ajudá-lo?" perguntou uma enfermeira mais velha, de cabelos grisalhos e sorriso maternal. Sua identificação dizia Irmã Conceição, supervisora. Ricardo Montenegro, Montenegro Investimentos. Gostaria de verificar como estão funcionando os novos equipamentos que doamos. "Ah, claro. O senhor é o responsável pelos aparelhos de ultrassom e pelos monitores cardíacos. São maravilhosos. Revolucionaram nosso atendimento." O rosto da religiosa se iluminou. "Gostaria que a Marina mostrasse para o senhor? Ela é nossa especialista em equipamentos neonatais." O coração de Ricardo acelerou, mas ele manteve a expressão neutra. "Se ela estiver disponível..." "Marina! Marina Santos!" Irmã Conceição chamou em direção a uma sala adjacente. "Tem alguém aqui que gostaria de conhecer os equipamentos novos?" Marina apareceu na porta, carregando um bebê prematuro que não deveria pesar mais de 2 quilos. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, sua expressão endureceu visivelmente. "Senhor Montenegro", disse ela formalmente, entregando o bebê para outra enfermeira. "Não, esperava vê-lo aqui." "Inspeção de rotina", respondeu ele tentando parecer casual. "Queria certificar-me de que tudo está funcionando perfeitamente." Irmã Conceição olhou de um para outro, captando a tensão no ar. "Bem, vou deixá-los conversarem. Marina, mostre ao senhor Montenegro nossa nova UTI neonatal." Quando ficaram sozinhos no corredor, Marina cruzou os braços e encarou Ricardo com desconfiança. "O que você realmente quer aqui?" "Quero ver como estão sendo usados os equipamentos. É uma doação de quase R$500 mil, Marina. Tenho responsabilidade fiduciária com meus sócios." "Responsabilidade fiduciária", ela repetiu com ironia. "Claro, e não tem nada a ver com o que aconteceu no elevador há 3 semanas. Ricardo ajustou os punhos da camisa, um gesto que ela reconhecia como sinal de nervosismo. "Tudo bem, talvez eu esteja curioso sobre seu trabalho. É crime. Depende das suas intenções." Marina começou a caminhar pelo corredor e ele a seguiu. "Vou te mostrar os equipamentos, mas deixe uma coisa bem clara. Minha vida profissional e pessoal são assuntos meus. Você não tem direito de aparecer aqui achando que pode..." "Mamãe Marina!" Uma vozinha alegre interrompeu a discussão. Uma menina de cerca de 5 anos, com a cabeça careca devido à quimioterapia, correu em direção a Marina e abraçou suas pernas. "Oi, minha princesa!" Marina disse, abaixando-se para ficar na altura da criança. "Como você está se sentindo hoje?" "Melhor. O médico disse que posso brincar na salinha por 1 hora inteira." A menina então notou Ricardo. "Quem é ele? É seu namorado?" Marina corou levemente. "Não, Isabela. Ele é um empresário que ajudou o hospital a comprar equipamentos novos." "Ele é alto." Isabela observou Ricardo com a franqueza típica das crianças. "E tem cara de sério. Você devia sorrir mais, moço. Minha mãe diz que sorrir faz bem para a saúde." Ricardo, que raramente interagia com crianças, ficou desconcertado. Obrigado pelo conselho." "Isabela, vá brincar. Daqui a pouco eu vou te visitar." Marina disse, beijando a testa da menina.
Enquanto caminhavam em direção à UTI neonatal, Ricardo observou como Marina cumprimentava cada criança pelo nome, como conhecia as histórias de cada uma, como seu rosto se iluminava quando uma criança mostrava melhora. Era um lado dela que ele nunca havia visto, ou melhor, nunca havia prestado atenção. "Trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou. 1 ano e meio. Comecei como estagiária e fui efetivada há 6 meses. Marina parou, em frente a uma porta de vidro. "Esta é nossa UTI neonatal. Os monitores que vocês doaram salvaram pelo menos 10 vidas nos últimos 2 meses." Através do vidro, Ricardo viu uma fileira de incubadoras com bebês minúsculos conectados a diversos aparelhos. O ambiente era simultaneamente impressionante e tocante. "É aqui que você aprendeu a cuidar de bebês?" perguntou, pensando em Miguel. Marina o encarou com surpresa. "Por que quer saber?" "Curiosidade profissional. Você parecia muito natural com a criança no elevador." "Miguel não é minha primeira experiência com bebês, Ricardo." Sua voz ficou mais suave. "Eu sempre soube que queria trabalhar com crianças. Era um dos meus sonhos que você nunca levou a sério." "Eu levava a sério?" Não levava." Marina interrompeu. "Toda vez que eu falava sobre fazer enfermagem, você sugeria que eu fizesse administração ou direito. Algo mais adequado para a esposa de um empresário, lembra?" Ricardo se lembrou. Lembrou-se das discussões, de como tentava moldá-la para se encaixar em sua visão de vida perfeita. "Eu estava errado." "Sim, estava." Marina respirou fundo. "Mas isso é passado. Agora eu tenho uma vida que faz sentido para mim." Neste momento, uma enfermeira jovem se aproximou. "Marina, desculpe interromper, mas a dona Helena está perguntando por você. Parece que o neto dela está com febre." "Dona Helena?" Ricardo perguntou. "Uma das nossas voluntárias," Marina explicou, já se dirigindo para outra sala. "Ela vem aqui 3 vezes por semana para ler histórias para as crianças internadas." Eles entraram em uma sala colorida, onde uma senhora de cabelos brancos, vestida com um avental florido, segurava um termômetro digital com expressão preocupada. Nos braços dela, Miguel choramingava baixinho, com as bochechas vermelhas. "Marina, minha filha, ele está com 38 graus. Começou há 1 hora", disse Dona Helena, que Ricardo estimou ter cerca de 70 anos. "Vou examiná-lo", Marina disse, pegando Miguel no colo com gestos experientes. "Oi, meu amor, não está se sentindo bem?" Ricardo observou a cena, notando como Miguel se acalmou instantaneamente nos braços de Marina, como ela verificou seus ouvidos, garganta e gânglios com movimentos precisos e carinhosos. "Parece uma virose simples", ela diagnosticou. "Vou dar um antitérmico e ele deve melhorar em algumas horas." "Dona Helena", Marina continuou, "este é o senhor Montenegro, o empresário que doou os equipamentos novos para o hospital." A idosa estudou Ricardo com olhos penetrantes. "Montenegro. Esse sobrenome me é familiar. Você não seria parente de Luísa Montenegro?" O sangue de Ricardo gelou. Era minha avó. A senhora a conheceu?" "Conheci." Dona Helena sorriu. "Luísa Montenegro foi minha melhor amiga por 40 anos. Trabalhamos juntas na pastoral da Igreja do Sagrado Coração, em Campinas. Uma mulher maravilhosa. Morreu há 5 anos, não foi?" "Sim." Ricardo murmurou, sentindo um nó na garganta. Miguel, ainda febril, mas mais calmo, estendeu as mãozinhas em direção a Ricardo, como se reconhecesse algo familiar nele. Marina notou o gesto e franziu as sobrancelhas. "Que coincidência estranha", ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Ricardo olhou para o menino nos braços de Marina, para Dona Helena, que falava carinhosamente sobre sua avó, para o ambiente acolhedor do hospital que sua empresa havia ajudado a equipar,
e pela primeira vez em anos, sentiu que talvez o universo estivesse tentando lhe dizer alguma coisa importante. Continue 13:34. Capítulo 3. Descobertas no Capão Redondo. O sábado amanheceu cinzento e frio, típico do outono paulistano que se aproximava. Ricardo Montenegro acordou às 6 da manhã como sempre, mas pela primeira vez em anos não conseguiu se concentrar na rotina habitual de academia e e-mails. A imagem de Miguel, estendendo as mãozinhas para ele 3 dias antes, continuava gravada em sua mente como uma fotografia que se recusava a desaparecer. Durante o café da manhã solitário em seu apartamento triplex, pão francês, café colombiano e geleia importada servidos por Conceição, sua governanta há 10 anos, Ricardo folheava distraidamente o caderno de economia do jornal, quando uma pequena notícia na página social chamou sua atenção. Hospital Infantil São Vicente promove ação social no Capão Redondo. Equipe de voluntários oferece atendimento médico gratuito para famílias carentes da região. A iniciativa, coordenada pela enfermeira Marina Santos, acontece todos os sábados na Casa de Apoio Santa Rita. Ricardo leu a notícia 3 vezes, saboreando cada palavra como quem decifra um código secreto. Marina estava no Capão Redondo, uma das regiões mais vulneráveis da periferia sul de São Paulo, oferecendo atendimento médico gratuito. Longe dos corredores assépticos do hospital, longe do mundo controlado que ele conhecia. 2 horas depois, dirigindo sua BMW prata pelas ruas cada vez mais simples que levavam ao Capão Redondo, Ricardo se perguntava o que diabos estava fazendo. Havia mentido para si mesmo, dizendo que era apenas curiosidade profissional. Afinal, sua empresa poderia considerar expandir projetos sociais para aquela região. Mas, no fundo, sabia que estava ali por motivos muito mais pessoais e confusos. A Casa de Apoio Santa Rita era um prédio modesto, de 2 andares, pintado de azul claro, com uma pequena cruz sobre a porta de entrada. Na calçada, uma fila de mães com crianças no colo aguardava atendimento. O contraste com os consultórios de luxo que Ricardo frequentava era gritante. Ali não havia mármore Carrara ou quadros de artistas renomados, apenas paredes simples decoradas com desenhos infantis e cartazes educativos sobre vacinação. "Posso ajudá-lo?" perguntou uma mulher negra de meia idade, vestindo um jaleco branco com bordado, doutora Patrícia Silva, pediatra. "Eu estava passando pela região e vi o movimento. Sou empresário. Sempre me interessei por projetos sociais." Ricardo improvisou, sentindo-se ridiculamente inadequado em seu terno de R$3.000. "Que bom! Sempre precisamos de apoio." A médica sorriu calorosamente. "Sou Patrícia, coordeno o projeto médico aqui. A Marina deve estar na sala de triagem, se quiser conversar com nossa coordenadora geral." O coração de Ricardo disparou ao ouvir o nome, mas ele manteve a expressão neutra. "Claro, se ela tiver 1 minuto." Patrícia o conduziu através de corredores simples, mas impecavelmente limpos, passando por salas onde voluntários atendiam famílias inteiras. Em uma delas, Ricardo viu Marina ajoelhada no chão, verificando a respiração de uma criança de cerca de 3 anos enquanto conversava suavemente com a mãe. "A tosse dele começou quando?" perguntava Marina, com o estetoscópio posicionado nas costas do menino. "Há 1 semana, doutora, mas ontem piorou muito. Ele não conseguiu dormir direito", respondeu uma jovem de no máximo 20 anos, com o rosto marcado pela preocupação. "Ele não é doutor", a criança corrigiu com a seriedade típica dos pequenos. "É a tia Marina. Ela cuida da gente." Marina sorriu, despenteando carinhosamente os cabelos do menino. "Vou pedir para a doutora Patrícia examinar você. Está bem? E vamos dar um remédio para melhorar essa tosse." Foi neste momento que ela percebeu Ricardo parado na porta.
A expressão de surpresa rapidamente se transformou em algo entre irritação e desconfiança. Doutor Montenegro, disse ela formalmente, levantando-se e limpando as mãos com álcool gel. Não esperava vê-lo aqui. Doutora Patrícia me contou sobre o projeto. Impressionante o trabalho que vocês fazem. Ricardo olhou em volta, genuinamente tocado pelo que via. Quantas famílias vocês atendem por sábado? Entre 40 e 60, dependendo da demanda. Marina ainda o encarava com suspeita. É muita gente, mas conseguimos dar pelo menos uma orientação básica para todos. Uma menina de uns 8 anos entrou correndo na sala. Tia Marina, a senhora pode vir ver minha irmãzinha? Ela não para de chorar. Claro, Jéssica, vamos lá. Marina se virou para Ricardo. Se me der licença, tenho trabalho a fazer. Posso acompanhar? Prometo não atrapalhar. Marina hesitou, claramente dividida entre a educação profissional e o desejo de mandá-lo embora. Está bem, mas fique quieto. Eles seguiram Jéssica até uma sala menor, onde uma adolescente de no máximo 17 anos segurava um bebê de alguns meses que chorava inconsolavelmente. A mãe jovem tinha olheiras profundas e aparentava estar no limite do esgotamento. Há quanto tempo ela está assim? Marina perguntou, estendendo os braços para pegar o bebê. Desde ontem à noite. Não sei mais o que fazer, tia Marina. Já tentei dar mama, trocar fralda, nada funciona. A jovem respondeu com a voz embargada. Marina examinou o bebê com gestos experientes e carinhosos. Ela está com cólica, amor. É muito comum nos primeiros meses. Vou te ensinar algumas massagens que vão ajudar. Ricardo observou fascinado como Marina demonstrou técnicas simples de massagem na barriguinha do bebê, como explicou pacientemente sobre posições para a amamentação e como ofereceu apoio emocional genuíno para aquela mãe adolescente que claramente se sentia perdida. Você tem família para te ajudar? Perguntou Marina. Só minha mãe, mas ela trabalha de segunda a sábado. E o pai da neném? A jovem fez uma pausa, olhando para o chão. Ele desapareceu quando soube da gravidez. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo sentiu algo estranho se movendo em seu peito, uma mistura de indignação e culpa que ele não conseguia compreender totalmente. Você não está sozinha, Marina disse firmemente. Vamos montar uma rede de apoio para você. Eu vou te dar meu número pessoal e você pode me ligar sempre que precisar de ajuda, está bem? Sério, tia Marina? Sério. E agora me conta. Você está conseguindo se alimentar direito? Dormindo pelo menos algumas horas por noite? Enquanto Marina conversava com a jovem mãe, Ricardo notou outros detalhes do ambiente. As paredes eram decoradas com fotos das crianças atendidas, sorridentes e saudáveis. Havia um mural com cartas de agradecimento escritas à mão, algumas com desenhos coloridos e outras com a caligrafia ainda hesitante de crianças em idade escolar. Marina, chamou doutora Patrícia da porta. Chegou aquela família que você estava esperando. A mãe do Miguel está aqui. O sangue de Ricardo gelou. A mãe do Miguel? Ele olhou para Marina, que subitamente pareceu nervosa. Com licença, ela murmurou, saindo rapidamente da sala. Ricardo a seguiu a uma distância respeitosa, chegando ao salão principal, onde viu uma cena que o deixou completamente desarmado. Uma mulher de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e roupas simples, mas limpas, segurava Miguel no colo enquanto conversava com Marina. A criança parecia completamente à vontade, brincando com os cabelos da mulher, mais velha. Como ele está, dona Francisca? Perguntou Marina, acariciando a bochecha de Miguel. Bem melhor, minha filha. A febre passou completamente, mas eu queria que você examinasse ele mais uma vez, só para ter certeza. Claro, vamos para a sala. Foi então que Miguel viu Ricardo parado ali. Os olhinhos castanhos se arregalaram e ele estendeu os braços na direção do empresário, emitindo sons alegres de reconhecimento.
Dona Francisca seguiu o olhar da criança e franziu as sobrancelhas. Quem é esse homem, Marina? O menino parece conhecer ele. Marina ficou visivelmente desconfortável. É um empresário que visita nosso projeto às vezes. Mas Miguel continuava estendendo os braços para Ricardo, cada vez mais insistente, até começar a choramingar quando percebeu que o homem não se aproximava. Que estranho, murmurou Dona Francisca. Ele nunca reage assim com estranhos. Geralmente fica tímido. Ricardo sentiu todos os olhares sobre ele. Marina parecia mortificada, Dona Francisca confusa, e Miguel continuava claramente querendo ir para seus braços. Posso... Ricardo perguntou hesitante, estendendo as mãos. Marina assentiu relutantemente. Só por 1 minuto. Quando Ricardo pegou Miguel no colo, a criança imediatamente se acalmou, aninhando-se contra seu peito com uma naturalidade que deixou todos ali perplexos. Era como se encontrasse algo que estava procurando sem saber que procurava. E foi naquele momento, segurando aquela criança que o abraçava com confiança total, que Ricardo Montenegro começou a entender que talvez houvesse muito mais em jogo ali do que apenas um amor perdido do passado. Continue. 13h46. Capítulo 4. Pressões familiares. A segunda-feira chegou com uma tempestade que alagou as principais avenidas de São Paulo. Ricardo Montenegro estava em sua sala de reuniões no 25º andar, observando a chuva castigar os vidros blindados enquanto tentava se concentrar na apresentação trimestral que sua equipe financeira desenvolvia na tela de LED de 70 polegadas. Os lucros do setor médico cresceram 22% este trimestre, anunciava Carlos Mendoza, seu diretor financeiro. A aquisição das participações no Hospital São Vicente foi estratégica. Mas Ricardo não conseguia parar de pensar no sábado anterior. A sensação de Miguel aninhado contra seu peito ainda o assombrava. Como uma criança de 2 anos podia reconhecê-lo? E por que Marina parecia tão nervosa com a reação do menino? O interfone dourado interrompeu seus devaneios. Senhor Montenegro, sua tia está aqui para vê-lo, anunciou Fernanda, sua assistente. Minha tia? Ricardo franziu as sobrancelhas. Helena Montenegro Villa-Lobos raramente aparecia sem aviso prévio. Pode entrar. A porta de mogno se abriu para revelar uma mulher elegante de 65 anos, vestida com um terno Chanel azul marinho e carregando uma bolsa Hermès que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. Helena Montenegro Villa-Lobos era a matriarca não oficial da família Montenegro, controlando 30% das ações da empresa e exercendo uma influência que ia muito além dos números. Bom dia, Ricardo. Sua voz tinha aquele tom gélido que ele conhecia desde criança. Precisamos conversar, em particular. Ricardo dispensou sua equipe com um gesto e fechou a porta. Helena caminhou até a janela, contemplando a cidade encharcada com expressão pensativa. Soube que você tem frequentado o Hospital São Vicente, disse ela sem rodeios. É uma das nossas aquisições mais recentes. É natural que eu acompanhe o investimento de perto. Ricardo, você me conhece há 35 anos. Não tente me enganar. Helena se virou, seus olhos azuis penetrantes fixos nele. Minha fonte me contou que você foi visto conversando com uma enfermeira específica. Uma enfermeira com quem, pelo que me lembro, você teve um envolvimento no passado. Ricardo sentiu os músculos do pescoço se tensionarem. Helena tinha informantes em toda São Paulo, motoristas, seguranças, secretárias, faxineiras. Era praticamente impossível manter segredos dela. Marina Santos trabalha no hospital. É profissional da área médica. Se eu conversasse com ela, seria apenas cortesia básica. Cortesia básica, Helena repetiu com um sorriso frio. Que interessante. E também foi cortesia básica você aparecer no Capão Redondo no sábado? O sangue de Ricardo gelou.
Como ela poderia saber sobre isso? Vejo que confirmei minha informação. Helena continuou notando sua expressão. Ricardo, você está brincando com fogo. Essa mulher já causou problemas suficientes para nossa família. Que problemas? Ela nunca fez nada de errado. Ah, não? Helena abriu a bolsa e retirou uma pasta de couro. Talvez seja a hora de você saber a verdade completa sobre Marina Santos. Ricardo pegou a pasta com mãos trêmulas. Dentro, encontrou relatórios de investigação privada, fotografias, documentos financeiros. Sua tia havia investigado Marina como se fosse uma criminosa. Veja a página 3. Helena instruiu friamente. Ricardo folheou até encontrar uma certidão de nascimento. Seu próprio nome estava listado como pai de Miguel Santos Montenegro. O mundo parou. Isso é impossível, sussurrou ele. DNA não mente, Ricardo. Fiz questão de confirmar através de amostras, coletadas discretamente. Helena se sentou na poltrona de couro, cruzando as pernas com elegância predatória. Parabéns! Você é pai. Mas como? Quando? Faça as contas. A criança tem 2 anos e 3 meses. Marina descobriu a gravidez 2 semanas depois do seu casamento cancelado. Ela tentou entrar em contato com você, mas você interceptou. Ricardo completou, sentindo náusea. Protegi você. Protegi nossa família. Aquela mulher claramente usaria uma gravidez para chantagear você, para conseguir acesso à nossa fortuna. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você não tinha direito. Eu tinha o direito de saber que seria pai. Tinha? Helena riu amargamente. E o que você faria, Ricardo? Se casaria com ela por obrigação? Destruiria sua carreira por causa de um momento de fraqueza? Era meu filho, é seu filho. Helena corrigiu. E agora que ela sabe que você descobriu, provavelmente vai aparecer com advogados, exigindo pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, talvez até casamento. Ricardo olhou novamente para as fotografias na pasta. Miguel brincando no parquinho. Marina levando-o ao pediatra. Os dois em um supermercado. Ela apontando cereais coloridos enquanto ele batia palminhas. 3 anos de momentos perdidos. 3 anos de uma vida que ele nem sabia que existia. Ela nunca pediu nada, murmurou. Em 3 anos, nunca tentou entrar em contato comigo, porque eu me certifiquei disso. Ofereci a ela uma quantia generosa para se mudar para outro estado, manter distância, criar a criança longe de nós. E ela recusou. Ela recusou. Helena pareceu genuinamente surpresa com isso. Disse que não queria nosso dinheiro sujo, que criaria o filho sozinha. Ricardo se dirigiu à janela, apoiando a testa no vidro frio. Lá embaixo, a cidade continuava sua vida frenética, alheio ao terremoto pessoal que acabava de devastar sua existência. Por que está me contando isso agora? Perguntou. Porque você está se envolvendo com ela novamente. E desta vez, há uma criança no meio. Uma criança que pode ser usada como arma contra você, contra nossa empresa. Miguel não é uma arma. É meu filho. Exato. E filhos custam caro, Ricardo. Pensão alimentícia, educação, saúde, herança. Essa mulher pode estar planejando há anos como explorar essa situação. Ricardo se virou para encarar sua tia. Você não conhece Marina. Ela não é assim. Todas são assim quando há dinheiro envolvido. Sua mãe era. A menção à sua mãe falecida foi como um soco no estômago. Não compare Marina com... Sua mãe também era enfermeira. Helena interrompeu cruelmente. Também era doce e altruísta. Também convenceu seu pai de que o amava por ele mesmo. E onde isso levou nossa família? Ricardo conhecia a história. Seus pais haviam se casado contra a vontade da família Montenegro. O pai havia escolhido o amor sobre a razão, e o resultado foi uma infância marcada por discussões constantes sobre dinheiro, responsabilidades e expectativas. Sua mãe nunca conseguiu se adaptar ao mundo dos Montenegro.
e seu pai nunca conseguiu ser o marido simples que ela desejava. Marina é diferente, insistiu Ricardo, mas sua voz saiu menos convicta. É? Então por que ela não te contou sobre a criança quando se encontraram no elevador? Por que está mantendo segredo sobre a paternidade? A pergunta ecoou no silêncio da sala. Por que Marina não havia dito nada? Por que continuava fingindo que Miguel era apenas seu filho adotivo? Preciso falar com ela, disse finalmente. Não seja impulsivo, Ricardo. Pense estrategicamente. Se você reconhecer a paternidade publicamente, isso se tornará do conhecimento público. Ações da empresa podem ser afetadas. Nossos parceiros internacionais podem questionar sua estabilidade pessoal. Isso é ridículo. É realidade. Você tem responsabilidades que vão além de seus desejos pessoais. Helena se levantou, alisando o terno. Estou organizando um jantar no sábado, no clube. Os Fernandes vão estar lá com a filha deles, Carolina. Você lembra da Carolina, não é? Formada em administração pela FGV, família tradicional. Seria uma esposa adequada para o presidente de um grupo empresarial. Não vou ao jantar. Vai sim. Porque se não for, vou interpretar isso como uma decisão de priorizar essa aventura sobre o bem-estar da empresa que emprega 200 famílias. Helena caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ricardo, eu fiz o que fiz para proteger você, para proteger tudo o que construímos. Não deixe que 3 anos de trabalho árduo sejam destruídos por nostalgia romântica. Quando a porta se fechou, Ricardo ficou sozinho com as fotografias espalhadas sobre sua mesa. Miguel sorrindo nos braços de Marina. Miguel dando seus primeiros passos. Miguel soprando 2 velhinhas em um bolo simples de chocolate. 3 anos de vida que ele havia perdido. 3 anos em que foi pai sem saber. 3 anos em que Marina criou sozinha uma criança que tinha seus olhos, seu sorriso, sua teimosia em estender os braços para estranhos. O interfone tocou novamente. Senhor Montenegro, sua reunião com os investidores japoneses é em 15 minutos. Cancele, disse Ricardo, sua voz saindo rouca. Cancele tudo hoje. Ele precisava pensar. Precisava processar o fato de que sua vida inteira havia mudado em 15 minutos. Precisava decidir se seria o homem que sua tia queria que fosse ou o pai que seu filho merecia ter. E precisava, mais do que tudo, conversar com Marina Santos sobre a verdade que ambos haviam guardado por razões muito diferentes. Continue, 13h48. Capítulo 5. A confrontação. A chuva havia parado, mas o céu de terça-feira permanecia carregado de nuvens escuras que espelhavam o estado de espírito de Ricardo Montenegro. Ele passou a noite anterior sem dormir, alternando entre caminhadas pelo apartamento e longas contemplações da vista noturna de São Paulo, através das janelas panorâmicas. As fotografias que sua tia havia deixado permaneciam espalhadas sobre a mesa de centro da sala, como peças de um quebra-cabeças que ele finalmente estava começando a montar. Às 7 da manhã, vestiu um jeans escuro e uma camisa de botões branca, uma combinação casual que Fernanda, sua assistente, ficaria chocada em vê-lo usar em um dia de trabalho. Mas Ricardo não estava indo para o escritório. Estava indo atrás de respostas. O hospital infantil, São Vicente, funcionava em ritmo acelerado nas primeiras horas da manhã. Enfermeiras corriam pelos corredores com bandejas de medicamentos, médicos discutiam casos clínicos em grupos pequenos, e o aroma familiar de café misturado com desinfetante pairava no ar. Ricardo sabia que Marina começava o plantão às 7h30, uma informação que obtivera fingindo interesse profissional junto à supervisora irmã Conceição. Ele a encontrou na sala de medicamentos, conferindo dosagens em uma prancheta enquanto cantarolava baixinho uma música que reconheceu como sendo do Roberto Carlos. Seus cabelos estavam presos em um
rabo de cavalo alto, e ela usava o uniforme azul claro que a fazia parecer mais jovem que seus 32 anos. Marina! Ela se virou, deixando cair a prancheta ao vê-lo parado na porta. Ricardo, você me assustou. O que está fazendo aqui tão cedo? Precisamos conversar sobre Miguel. A mudança na expressão dela foi instantânea. O rosto se fechou, os olhos verdes se tornaram cautelosos e ela cruzou os braços defensivamente sobre o peito. Não tenho nada para conversar sobre Miguel. Acho que tem, sim. Ricardo entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Principalmente sobre quem é o pai dele. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina o encarou por longos segundos, como se avaliasse suas opções. Finalmente suspirou e se sentou em uma cadeira branca de plástico. Como você descobriu? Minha tia mandou investigar você. Há 3 anos. Ricardo puxou outra cadeira e se sentou à sua frente. Ela interceptou suas tentativas de me procurar quando descobriu a gravidez. Sua tia. Marina riu amargamente. Claro. A poderosa Helena Montenegro. Eu devia ter imaginado. Por que você não me contou no elevador? Por que continuou fingindo que Miguel era adotado? Marina passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente exausta. Porque eu tinha medo, Ricardo. Medo do que você faria com essa informação. Medo? Do quê? Medo que você tentasse me tirar Miguel. Medo que você aparecesse com um exército de advogados e decidisse que uma enfermeira pobre não é mãe adequada para o herdeiro Montenegro. Sua voz tremeu ligeiramente. Medo que você oferecesse dinheiro para eu desaparecer da vida dele. Eu nunca faria isso. Não faria? Marina se levantou abruptamente. Sua tia ofereceu 500 mil reais para eu me mudar para o Nordeste e nunca mais voltar. 500 mil reais, Ricardo. Você... Sabe quanto dinheiro é isso para alguém como eu? Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Ela me disse que você recusou. É claro que recusei. Miguel não é mercadoria para ser vendida. Marina começou a andar de um lado para outro na sala pequena, mas sua família deixou bem claro qual seria minha vida se eu tentasse fazer contato com você. Investigadores particulares, ameaças veladas, pressão psicológica. Marina, eu não sabia. Eu juro por Deus que não sabia de nada disso. Ela parou de andar e o encarou com uma mistura de dor e raiva. Não sabia? Ricardo, você me abandonou 2 dias antes do nosso casamento. Simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que não estava pronto para compromissos sérios e sumiu. Eu estava com medo. Com medo do quê? Com medo de não ser suficiente para você. Com medo de me tornar como meu pai, sempre ausente, sempre colocando o trabalho em primeiro lugar. As palavras saíram em uma torrente que ele não conseguiu controlar. Com medo de estragar tudo, como sempre estrago. Marina o olhou surpresa. Era a primeira vez que via Ricardo Montenegro, o empresário frio e controlado, demonstrar vulnerabilidade real. Você era suficiente, disse ela suavemente. Era mais que suficiente. Eu te amava, Ricardo. Te amava de verdade. E agora? Ela demorou para responder. Agora eu tenho que proteger meu filho. Nosso filho. Não. Marina balançou a cabeça firmemente. Miguel é meu filho. Eu que acordei com ele durante as madrugadas febris. Eu que levei ele para tomar as primeiras vacinas. Eu que ensinei ele a andar, a falar, a usar o banheiro. Você pode ser o pai biológico, mas eu sou a mãe em todos os sentidos da palavra. Eu quero conhecê-lo direito. Quero fazer parte da vida dele. Por quê? A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia. Por causa da sua consciência culpada? Porque descobriu que tem um herdeiro? Ou porque realmente se importa com ele? Ricardo se levantou e caminhou até a pequena janela que dava vista para o pátio interno do hospital. Lá embaixo,
Crianças internadas brincavam em cadeiras de rodas, supervisionadas por enfermeiras atenciosas. Quando o segurei no colo no sábado, disse ele lentamente, foi como se uma peça que eu nem sabia que estava faltando se encaixasse no lugar. Ele me olhou como se me reconhecesse, como se soubesse. Crianças pequenas são intuitivas. Marina interrompeu. Elas sentem conexões que os adultos ignoram. Marina, eu perdi 3 anos da vida do meu filho. 3 anos que nunca vou recuperar. Não me peça para perder o resto da infância dele também. E o que você quer? Visitas supervisionadas, pensão alimentícia, reconhecimento oficial de paternidade? Eu não sei exatamente o que quero. Ricardo se virou para encará-la. Só sei que pela primeira vez em 3 anos, eu sinto que minha vida pode ter um propósito além de ganhar dinheiro. Neste momento, a porta se abriu e irmã Conceição entrou carregando uma bandeja com medicamentos. Oh, desculpem, não sabia que vocês estavam conversando. A religiosa olhou de um para outro, notando a tensão no ar. Marina, o Miguel está aqui com a dona Francisca. Ela disse que ele não conseguiu tomar café da manhã. Ricardo e Marina trocaram olhares tensos. Onde eles estão? Perguntou Marina. Na recepção pediátrica. A criança está meio manhosa, mas não parece ter febre. Marina saiu rapidamente da sala, seguida por Ricardo. Eles encontraram Dona Francisca tentando distrair Miguel, que choramingava e se recusava a comer o biscoito que ela oferecia. Ele acordou assim, explicou a senhora. Não quis o leite, não. Quis a fruta. Fiquei preocupada. Miguel estava sentado no colo de Dona Francisca, com o rosto emburrado e os cabelos cacheados bagunçados. Quando viu Marina, estendeu os bracinhos para ela. Mamãe, disse ele claramente, fazendo o coração de Ricardo se apertar. Marina o pegou no colo, verificando automaticamente se tinha febre, examinando seus ouvidos e garganta com gestos experientes. Ele está bem fisicamente, diagnosticou. Às vezes crianças dessa idade passam por fases difíceis para comer. Foi então que Miguel notou Ricardo parado ali. Seus olhinhos se iluminaram e ele estendeu uma das mãos na direção do homem, sem largar Marina. Engou a outra. Papa, disse ele claramente, fazendo todos os adultos presentes congelarem. O que ele disse? Perguntou Dona Francisca confusa. Miguel repetiu mais alto. Papa! E continuou estendendo a mão para Ricardo, como se quisesse que ele se aproximasse. Marina ficou pálida. Ele deve estar confundindo você com alguém da televisão. Crianças às vezes fazem isso. Mas Miguel insistia, começando a se contorcer no colo de Marina para tentar alcançar Ricardo. Posso? Ricardo perguntou hesitante. Marina hesitou por um longo momento, então assentiu. Quando Ricardo se aproximou e estendeu os braços, Miguel praticamente saltou para eles, aninhando-se contra o peito do homem com um suspiro contente. Papa, repetiu mais baixo, como se finalmente tivesse encontrado algo que procurava. Dona Francisca olhou da criança satisfeita nos braços de Ricardo para Marina, que lutava contra lágrimas. Marina, disse ela suavemente, existe algo que você precisa me contar. E foi ali, na recepção movimentada de um hospital infantil, com seu filho nos braços de um homem que ele reconhecia instintivamente como pai, que Marina Santos percebeu que não conseguiria mais manter o segredo que havia protegido por 3 anos. O passado havia alcançado o presente, e agora ela teria que decidir se lutaria contra isso ou encontraria uma forma de construir um futuro que funcionasse para todos eles, principalmente para o menino que, com a sabedoria inocente das crianças pequenas, já havia decidido que queria os 2 pais em sua vida. Continue 13h50. Capítulo 6. Revelações do Carnaval. 2 semanas se passaram desde a revelação na recepção do hospital, e São Paulo se preparava para o carnaval de rua mais animado dos últimos anos.
O clima quente de fevereiro trouxera multidões para as ruas, e os blocos espalhados pela cidade prometiam dias de festa e alegria. Para Ricardo Montenegro, no entanto, aquelas 2 semanas foram as mais confusas de sua vida adulta. Desde o momento em que Miguel o chamou de Papa, tudo mudou. Marina, depois de muito hesitar, havia concordado com encontros supervisionados aos fins de semana. Ricardo passara os sábados anteriores no apartamento simples dela na Vila Madalena, 2 quartos no 3º andar de um prédio sem elevador, decorado com móveis de loja de departamento e fotos de Miguel em todas as fases de crescimento. Era impossível não notar a diferença entre aquele lar acolhedor, cheio de risadas e brinquedos espalhados, e seu apartamento triplex em Higienópolis, com móveis de design e silêncio que ecoava entre paredes brancas e impessoais. No sábado de carnaval, Ricardo acordou com uma estranha sensação de expectativa. Marina havia mencionado que levaria Miguel para ver o bloco da Vila Madalena. E ele, numa decisão impulsiva que o surpreendeu, havia perguntado se podia acompanhá-los. "Você tem certeza?" ela questionara, arqueando as sobrancelhas. "Vai ser bem diferente dos ambientes que você frequenta." Agora, às 2 da tarde, vestindo uma camisa polo branca, bermuda jeans e tênis, um visual que jamais usaria em circunstâncias normais, Ricardo subia as escadas do prédio de Marina carregando uma sacola com água, protetor solar e lanches que havia comprado, pensando em Miguel. "Tio Cado!" Miguel gritou quando Marina abriu a porta, correndo para abraçar as pernas dele. Era assim que a criança havia começado a chamá-lo, uma versão encurtada de Ricardo que derretia seu coração sempre que ouvia. Marina usava um vestido colorido de algodão, tênis confortáveis, e havia prendido os cabelos em 2 tranças enfeitadas com fitas amarelas. Ela estava mais bonita do que Ricardo se lembrava, com um brilho nos olhos que ele não via há anos. "Pronto para a folia?" perguntou ela, pegando uma mochila pequena e verificando se tinha todos os itens necessários para uma tarde com uma criança de 2 anos. "Confesso que não sei bem o que esperar", Ricardo admitiu, levantando Miguel no colo. "Vai ser uma experiência e tanto para o executivo mais certinho de São Paulo." Marina riu, mas não havia maldade na provocação. Eles desceram juntos, uma imagem que qualquer observador interpretaria como uma família saindo para um passeio de fim de semana. Na rua, o som de tambores já podia ser ouvido à distância e pessoas fantasiadas caminhavam em direção à Rua Harmonia, centro da festa. "Música!" Miguel bateu palminhas quando escutou o samba se aproximando. "Ele adora música", Marina explicou. "Sempre que ouve alguma, começa a dançar." O bloco da Vila Madalena era um mar de gente fantasiada, famílias com crianças, jovens universitários, idosos que se recusavam a ficar em casa durante a folia. A energia era contagiante, completamente diferente dos eventos sociais formais que Ricardo frequentava. Aqui, ninguém se importava com status social ou conta bancária, apenas com a alegria coletiva de celebrar. "Olha lá, Miguel!" Marina apontou para um grupo de crianças fantasiadas de super-heróis que dançavam perto do trio elétrico. "Quer ir lá dançar com eles?" Ricardo observou fascinado como Marina navegava naturalmente por aquele ambiente. Ela cumprimentava vizinhos, segurava Miguel para que ele pudesse ver melhor, cantava junto com as músicas do bloco. Era uma versão dela que ele nunca havia conhecido, descontraída, espontânea, completamente à vontade. "Marina, Marina!" Uma mulher de meia-idade, fantasiada de baiana, acenou energicamente. "Que bom te ver aqui." "Oi, Dona Carmen." Marina acenou de volta. "Esta é a minha vizinha", explicou para Ricardo. "Ela ajuda a cuidar do Miguel quando eu trabalho em plantões noturnos." Dona Carmen se aproximou, observando Ricardo com curiosidade disfarçada. "E quem é este rapaz bonito? Finalmente arranjou um namorado?" Marina corou. "Ele é o Ricardo, um amigo."
Dona Carmen fez um som que indicava ceticismo. Miguel, vem com a titia Carmen. Vou te apresentar para as outras crianças. Miguel olhou para Ricardo como se pedisse permissão. Vai, campeão, Ricardo disse suavemente. A gente fica aqui pertinho. Quando ficaram sozinhos no meio da multidão, Marina e Ricardo caminharam em direção a uma barraca que vendia água de coco. O clima entre eles estava mais leve do que em qualquer momento desde o reencontro. Você está se divertindo? Marina perguntou, observando-o beber água de coco direto do coco. Mais do que imaginei, Ricardo admitiu. É diferente. Mas real. Real? Sim. As pessoas aqui parecem genuinamente felizes. Não estão representando papéis ou tentando impressionar ninguém. Marina o estudou por um momento. Você mudou, Ricardo. Como assim? 3 anos atrás, você ficaria horrorizado com a ideia de beber água de coco na rua, cercado por pessoas suadas e barulhentas. Ficaria contando os minutos para ir embora. Ricardo riu. Talvez você tenha razão. Talvez eu estivesse tentando ser alguém que não sou. E quem você é realmente? A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo olhou em volta, vendo Miguel dançar alegremente com outras crianças, enquanto Dona Carmen e outras mães conversavam e riam. Viu casais de todas as idades se abraçando ao som do samba. Viu idosos sentados em cadeiras plásticas, batendo palmas no ritmo da música. Eu não sei, admitiu finalmente. Passei tanto tempo sendo o que esperavam que eu fosse, que perdi de vista quem eu realmente queria ser. E o que você quer ser agora? Antes que ele pudesse responder, Miguel veio correndo na direção deles, seguido por uma menina de cabelos cacheados um pouco mais velha. Mamãe! Papa! Miguel gritou, estendendo os braços para que Ricardo o pegasse. Esta é a Bia, ela sabe dançar samba. A naturalidade com que Miguel havia os chamado de mamãe e papa não passou despercebida pelas pessoas ao redor. Dona Carmen sorriu conhecedoramente e outras mães trocaram olhares de aprovação. Vocês fazem um casal bonito, comentou uma senhora idosa que segurava a mão da pequena Bia. A criança parece muito feliz. Marina ficou vermelha. Nós não somos... Quer dizer... Somos uma família atípica, Ricardo interrompeu, surpreendendo a si mesmo. Ainda estamos descobrindo como funciona. A resposta pareceu satisfazer as senhoras, que sorriram aprovadoramente antes de se afastarem. Por que você disse isso? Marina perguntou baixinho. Porque é verdade, não é? Independente do que aconteceu entre nós, Miguel é nosso filho. Isso nos torna uma família, mesmo que não seja tradicional. Marina o olhou por um longo momento, como se visse algo novo em seus olhos. Ricardo, Papa, olha! Miguel interrompeu, apontando para um homem fantasiado de palhaço que fazia malabarismos com bolinhas coloridas. Eu quero aprender. Vai dar muito trabalho ensinar ele a fazer malabarismos. Ricardo riu, mas havia algo carinhoso na forma como olhava para o filho. Você realmente quer fazer parte da vida dele, não quer? Marina perguntou, e havia uma vulnerabilidade nova em sua voz. Quero mais do que qualquer coisa no mundo. Ricardo respondeu sem hesitar. Mas quero fazer parte da vida dele do jeito certo, como pai de verdade, não como visita de fim de semana. E o que isso significa? Significa que quero estar presente para as coisas pequenas, para os cafés da manhã difíceis, para os pesadelos no meio da noite, para ensinar ele a andar de bicicleta e ajudar com a lição de casa quando ele for mais velho. Marina engoliu em seco. E sua família? Sua empresa? Sua tia Helena vai aceitar isso? Marina, Ricardo parou de andar e se virou para encará-la completamente. Durante 3 anos, eu vivi a vida que minha família queria que eu vivesse. Trabalhei 16 horas por dia. Fechei negócios milionários, impressionei investidores do mundo todo. E sabem o que isso me trouxe? Um apartamento vazio e a sensação constante de que algo estava faltando. Ricardo,
Quando Miguel me chamou de Papa pela primeira vez, foi como se alguém acendesse uma luz num quarto que estava escuro há anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que minha vida tinha propósito além de ganhar dinheiro. As palavras de Ricardo foram interrompidas pela aproximação de um grupo de jovens fantasiados que reconheceram Marina. Marina, não acredito que você está aqui. Uma enfermeira que Ricardo reconheceu do hospital se aproximou, acompanhada por duas amigas. Pensei que você ia passar o carnaval trabalhando. Consegui folgar hoje, Marina respondeu, automaticamente se afastando um pouco de Ricardo. E quem é ele? Perguntou uma das amigas, olhando Ricardo com interesse evidente. Apresenta a gente? Marina hesitou, claramente desconfortável. Este é o Ricardo, um conhecido. Ricardo sentiu uma pontada de dor com a descrição, mas entendeu a hesitação dela. Em público, especialmente na frente de colegas de trabalho, ela ainda não sabia como explicar a situação. Tilcado. Miguel voltou correndo, salvando Marina de ter que dar mais explicações. O palhaço quer me ensinar a fazer bolhas de sabão. Que legal, campeão! Ricardo disse, pegando-o no colo. Vamos ver essas bolhas então. Enquanto se afastavam do grupo de enfermeiras, Ricardo ouviu uma delas comentar baixinho. Nossa, Marina sempre teve bom gosto para homens. Ele parece familiar, disse outra. Acho que já vi esse rosto em algum lugar. Provavelmente na revista Exame, a terceira riu. Tem cara de empresário rico. Marina apressou o passo, claramente querendo se distanciar das especulações. Mas Ricardo estava pensando em algo diferente. Estava pensando em como era natural estar ali, no meio da multidão, carregando seu filho enquanto Marina caminhava ao seu lado. Por um momento, conseguiu imaginar como seria se fosse sempre assim. Se todo fim de semana pudessem sair juntos como uma família real. Se Miguel pudesse chamá-lo de Papa sem que isso causasse estranheza ou complicações. Mas também sabia que voltar para casa significava voltar à realidade. Voltar às pressões familiares, às responsabilidades empresariais, aos compromissos que sua tia Helena havia organizado para tentar afastá-lo de Marina e Miguel. Por agora, porém, no meio da festa de carnaval, rodeado pelo som de samba e risadas, Ricardo Montenegro permitiu-se simplesmente ser pai. E pela primeira vez em anos, isso parecia ser suficiente. Continue. 13:52. Capítulo 7. Obstáculos e descobertas. A semana que se seguiu ao carnaval trouxe uma realidade dura e fria. Ricardo chegou ao escritório na segunda-feira de manhã para encontrar Fernanda, sua assistente, esperando-o com uma expressão preocupada e uma pilha de recados urgentes. Senhor Montenegro, sua tia ligou 6 vezes desde as 7 da manhã, anunciou ela, seguindo-o até sua sala. Disse que é urgente. Também tem uma reunião marcada para as 9 com os advogados da empresa, que não estava na agenda, e o senhor Yamamoto, do grupo japonês, quer remarcar a videoconferência. Ricardo afrouxou a gravata, sentindo o peso da rotina corporativa apertar novamente em volta de seu pescoço como uma corda. Cancele a reunião com os advogados e diga à minha tia que estou em reunião o dia todo. Senhor, ela disse que se o senhor não retornasse até as 9, viria pessoalmente aqui. Como se tivesse sido invocada, Helena Montenegro Villa-Lobos entrou na sala sem bater, dispensando Fernanda com um gesto imperial. Usava um terno cinza escuro e carregava um tablet e uma pasta, o que geralmente significava problemas. Ricardo, precisamos conversar imediatamente, disse ela, fechando a porta com força, sobre suas aparições públicas no fim de semana. Aparições públicas? Helena ativou o tablet e mostrou várias fotos que o fizeram engasgar com o café que acabara de beber. Eram imagens dele no carnaval da Vila Madalena, carregando Miguel no colo, conversando com Marina, os três caminhando juntos como uma família. Como você conseguiu essas fotos? Isso não importa. O que importa é...
Que elas existem. Helena deslizou pela tela, mostrando mais imagens. Ricardo carregando uma criança no colo. Ricardo conversando intimamente com Marina Santos. Ricardo parecendo extremamente confortável numa festa de rua. E qual é o problema? O problema, Helena disse, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele, é que essas fotos já estão circulando nas redes sociais de alguns funcionários do hospital. Não vai demorar para chegarem aos blogs de fofoca da alta sociedade paulistana. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo voltava ao ritmo frenético pós-carnaval, como se os dias de festa tivessem sido apenas um sonho coletivo. Helena, eu estou conhecendo meu filho, não vou me esconder para fazer isso. Seu filho ainda não foi reconhecido oficialmente. Legalmente, você não tem nenhuma obrigação com essa criança. Não é uma questão legal, é uma questão pessoal. Tudo é uma questão legal quando você é presidente de um grupo empresarial, Ricardo. A voz de Helena subiu uma oitava. Nossos parceiros japoneses são extremamente conservadores. Se descobrirem que você tem um filho fora do casamento com uma enfermeira, podem reconsiderar o investimento de 50 milhões de dólares. Então que reconsiderem. Helena o encarou como se ele tivesse perdido completamente a sanidade. Você não pode estar falando sério. Estou perfeitamente sério. Se nossos parceiros não conseguem aceitar que eu tenha uma vida pessoal, talvez não sejam os parceiros certos para nós. Ricardo, sente-se. Vamos conversar como adultos civilizados. Ele voltou à sua cadeira, mas manteve a expressão firme. Helena abriu a pasta e retirou vários documentos. Já consultei nossos advogados sobre suas opções legais, disse ela. Você pode estabelecer um fundo fiduciário para a criança sem reconhecimento oficial de paternidade. Pode garantir que ele tenha educação de qualidade, assistência médica, tudo o que precisar, mantendo sua privacidade e a estabilidade da empresa. Em outras palavras, posso comprar a paternidade à distância. Pode garantir que a criança seja bem cuidada, sem complicar sua vida pessoal e profissional. Ricardo folheou os documentos. Eram termos técnicos e cláusulas legais que transformavam seu relacionamento com Miguel numa transação comercial fria e calculista. E Marina? Qual seria o papel dela nesse arranjo? Marina assinaria um acordo de confidencialidade em troca de uma quantia generosa. A criança cresceria com estabilidade financeira, ela teria segurança econômica e você poderia continuar sua vida sem escândalos públicos. Você já ofereceu isso para ela? Helena hesitou. Mandei nosso advogado fazer uma sondagem inicial. E ela disse que preferia morrer a aceitar 1 centavo do dinheiro Montenegro. Apesar de tudo, Ricardo sorriu. Era exatamente a resposta que esperaria de Marina. Helena, você não entende. Eu não quero resolver isso com dinheiro. Eu quero ser pai de verdade. E como pretende fazer isso? Casar com ela? Assumir publicamente a paternidade? Transformar sua vida numa telenovela mexicana? Antes que Ricardo pudesse responder, o interfone tocou. Fernanda anunciou. Senhor Montenegro, tem uma Marina Santos na recepção. Diz que é urgente. Ricardo e Helena trocaram olhares tensos. Mande ela subir, disse Ricardo. Ricardo, não seja impulsivo, Helena alertou. Deixe que eu cuide disso. Nem pensar. 5 minutos depois, Marina entrou na sala. Usava o uniforme do hospital e trazia uma expressão preocupada no rosto. Quando viu Helena sentada ali, sua postura se enrijeceu visivelmente. Senhora Montenegro, disse ela friamente. Marina, Helena respondeu com igual frieza. Que surpresa encontrá-la aqui. Marina, o que aconteceu? Ricardo se levantou, preocupado. É o Miguel. Ele teve uma crise respiratória durante a noite. Está no hospital, na emergência pediátrica. O sangue de Ricardo gelou. Como assim, crise respiratória? Broncoespasmo severo. Provavelmente alergia ou asma.
Ele está estabilizado. Agora, mas precisa ficar em observação por 24 horas. Vou com você, Ricardo disse imediatamente, pegando as chaves do carro. Ricardo, você tem a reunião com os japoneses em 1 hora, Helena interveio. Cancele. Você não pode cancelar. São 50 milhões de dólares. Helena, Ricardo se virou para encará-la. Meu filho está no hospital. Os japoneses vão ter que esperar. Marina observou a troca entre eles, claramente surpresa com a firmeza na voz de Ricardo. Eu posso cuidar dele sozinha, disse ela suavemente. Você não precisa... Preciso sim. Ricardo pegou o paletó. Sou o pai dele, Marina. É meu lugar estar lá. Helena se levantou abruptamente. Ricardo, se você sair desta sala agora para ir atrás dessa criança, vai estar escolhendo entre sua família empresarial e essa situação. Não é uma situação, é meu filho. Ricardo se dirigiu à porta. E não é uma escolha difícil. Durante o trajeto para o hospital, no elevador, e depois correndo pelos corredores em direção à emergência pediátrica, Ricardo percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não era mais uma questão de culpa ou responsabilidade. Era amor puro e simples. Eles encontraram Miguel na emergência pediátrica, conectado a um monitor cardíaco e respirando com a ajuda de um inalador. Seus olhinhos estavam inchados de tanto chorar, mas quando viu Ricardo e Marina entrarem juntos, seu rosto se iluminou. Papa, mamãe! Ele estendeu os braços para os dois. Oi, campeão! Ricardo disse, sentando-se ao lado da cama pequena. Como você está se sentindo? Melhor agora, Miguel respondeu com a honestidade simples das crianças. Você e a mamãe vão ficar aqui? Ricardo olhou para Marina, que assentiu. Vamos ficar aqui o tempo que você precisar. Dr. Henrique Castelo, o pediatra responsável, se aproximou com o prontuário. Os exames mostram que foi uma crise alérgica severa, provavelmente causada por algum alérgeno ambiental. Vamos ter que fazer testes mais específicos para identificar o que desencadeou a reação. Quanto tempo ele vai precisar ficar aqui? Marina perguntou. Pelo menos até amanhã. Queremos ter certeza de que a respiração está completamente estabilizada. Ricardo se acomodou na poltrona ao lado da cama, afrouxando a gravata. Então, vamos ficar até amanhã. Ricardo, você não precisa... Marina começou. Sim, preciso. Ele pegou a mãozinha pequena de Miguel. Preciso estar aqui. Preciso ser o pai que ele merece. Enquanto Miguel adormecia segurando as mãos dos dois pais, Ricardo olhou para Marina e percebeu que ela também o observava. Havia algo diferente em seus olhos, uma aceitação hesitante, uma abertura que não existia antes. Obrigada, ela sussurrou, por estar aqui, por não fugir quando as coisas ficaram difíceis. Para onde eu fugiria? Ricardo perguntou. Esse menino é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. E naquele momento, numa emergência pediátrica, com seu filho dormindo entre eles, Ricardo Montenegro finalmente entendeu o que realmente significava ter prioridades na vida. Continue 1355. Capítulo 8. A verdade sobre o passado. 3 dias depois da alta de Miguel, Ricardo se encontrava em um dilema que estava consumindo todas as suas horas de vigília. O ultimato de Helena havia sido claro: escolher entre a empresa da família e sua vida pessoal. Os japoneses haviam adiado a reunião por questões familiares urgentes, mas deixaram implícito que uma segunda remarcação seria interpretada como falta de seriedade nos negócios. Era quinta-feira à tarde quando Ricardo decidiu fazer algo que vinha adiando há anos: visitar sua avó Luísa no lar residencial Vila dos Ipês, um dos asilos mais luxuosos de São Paulo. Desde a morte de seu avô, 5 anos antes, Luísa Montenegro vivia ali, em um apartamento de 2
quartos com vista para um jardim interno bem cuidado. O asilo ficava em Perdizes, uma região nobre da Zona Oeste, e tinha mais ares de hotel boutique do que de instituição geriátrica. Ricardo raramente a visitava, talvez uma vez por mês, sempre por obrigação e sempre por períodos curtos. Hoje, porém, tinha perguntas que só ela poderia responder. Dona Luísa, aos 86 anos, mantinha a lucidez perfeita e uma personalidade forte que nem a idade nem o ambiente institucional haviam conseguido abrandar. Quando Ricardo chegou ao apartamento dela, encontrou-a na varanda, tricotando algo pequeno e colorido. "Ricardo!" Seus olhos azuis se iluminaram. "Que surpresa boa! Não esperava você hoje." "Oi, vó." Ele se abaixou para beijar sua testa. "Como está se sentindo?" "Bem, bem. Um pouco de dor nas juntas por causa da chuva, mas nada que não seja normal na minha idade." Ela observou o neto com atenção. "Você parece diferente, mais tenso." Ricardo se sentou na cadeira ao lado da dela. "Vó, preciso te fazer algumas perguntas sobre nossa família, sobre papai e mamãe." "Ah." Luísa deixou o tricô no colo e o encarou com seriedade. "Helena disse alguma coisa?" A pergunta o surpreendeu. "Como a senhora sabe?" "Meu filho, eu tenho 86 anos e uma boa rede de informações. Sei que você reencontrou a Marina, sei que descobriu sobre o Miguel e sei que Helena está fazendo pressão para você se afastar dos dois." Ricardo ficou em silêncio por um momento. "A senhora conhece Marina?" Luísa sorriu. "Conheço, sim. Ela me visita há 2 anos, toda segunda quinzena do mês. Traz o Miguel às vezes. Ele é uma criança adorável." "Ela visita a senhora? Por quê?" "Porque ela queria conhecer a família do pai do filho dela. Queria que Miguel soubesse de onde vem, mesmo que você não fizesse parte da vida dele." As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. "Ela nunca me contou isso, porque você nunca perguntou, e porque ela tinha medo de que você interpretasse como tentativa de chantagear você ou sua família." Luísa pegou o tricô novamente. Era um casaquinho amarelo, claramente do tamanho de Miguel. "Marina é uma moça especial, Ricardo. Ela me lembra muito de sua mãe. Helena disse que mamãe também era enfermeira. Sua mãe era muito mais que enfermeira. Era uma pessoa generosa, carinhosa, que se importava genuinamente com as pessoas." Luísa suspirou. "E por isso mesmo nunca conseguiu se adaptar completamente ao mundo dos Montenegro." "O que a senhora quer dizer?" "Sente-se direito, meu filho. É uma história longa." Luísa colocou o tricô sobre a mesa e se ajeitou na cadeira. "Seu pai, Gabriel, conheceu sua mãe, Catarina, num hospital público onde ela trabalhava como enfermeira voluntária. Ele havia ido lá representar a empresa numa doação de equipamentos. Exatamente como você fez no Hospital São Vicente." Ricardo se inclinou para frente, fascinado. Gabriel se apaixonou perdidamente por Catarina. Ela era inteligente, bonita, mas principalmente tinha um coração enorme. Dedicava fins de semana inteiros cuidando de crianças carentes, exatamente como Marina faz agora. E a família não aprovou. Helena detestava Catarina desde o primeiro encontro. Dizia que ela era interesseira, que queria se aproveitar da fortuna da família. Organizou jantares com candidatas mais adequadas, pressionou Gabriel constantemente. Mas papai casou com mamãe mesmo assim. Casou. E foram felizes por alguns anos. Luísa olhou pela janela como se visse o passado se desenrolar no jardim lá embaixo. Mas a pressão foi constante. Helena nunca perdeu uma oportunidade de fazer Catarina se sentir inadequada. Criticava sua roupa, sua educação, suas amigas, seu trabalho voluntário. Mamãe parou de trabalhar como enfermeira? Parou. Helena convenceu Gabriel de que não ficava bem a esposa do presidente da empresa trabalhar em hospital público. Catarina tentou se adaptar.
Participou de chás beneficentes, eventos sociais, almoços de senhoras da alta sociedade. Mas aquilo a estava matando por dentro. Ricardo sentiu um nó na garganta. E papai não percebeu? Seu pai estava construindo o império empresarial. Trabalhava 16, 18 horas por dia. Quando chegava em casa, Catarina já tinha colocado você para dormir e estava fingindo que estava tudo bem. Como ela morreu, vó? Eu era muito pequeno. Nunca me contaram direito. Luísa ficou em silêncio por um longo momento. Oficialmente, foi um acidente de carro. Ela estava voltando de uma visita a uma amiga. Oficialmente? Catarina estava infeliz, Ricardo. Muito infeliz. Havia tentado conversar com Gabriel sobre voltar a trabalhar, sobre ter mais filhos, sobre mudar para uma casa menor, onde pudesse ter uma vida mais normal. Ele sempre dizia depois, quando a empresa estiver mais estável, quando as coisas se acalmarem. E ela teve o acidente nessa época? Ela teve o acidente 2 dias depois de Helena ter dito para ela, na frente de várias senhoras da sociedade, que ela nunca seria uma Montenegro de verdade, apenas uma enfermeirinha que teve sorte. As palavras ecoaram no silêncio da varanda. Ricardo sentia como se estivesse vendo sua história familiar de um ângulo completamente novo. Por que nunca me contaram isso? Porque Helena assumiu o controle da narrativa. Disse que seria melhor você crescer sem influências negativas, que Catarina havia sido instável emocionalmente, que você precisava de um ambiente mais estruturado. E papai concordou. Seu pai estava destruído pela culpa. Sabia que poderia ter feito diferente, que poderia ter protegido Catarina melhor. Então aceitou a versão de Helena, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Ricardo se levantou e caminhou até a varanda, olhando para o jardim sem realmente vê-lo. Vó, Marina está criando Miguel sozinha. Ela trabalha no hospital, faz trabalho voluntário na periferia e nunca pediu um centavo para mim. Eu sei. Helena quer que eu mantenha distância. Diz que Marina vai querer explorar a situação financeiramente. E você, o que pensa? Eu acho que Marina é exatamente como mamãe era, e que Helena tem medo de que eu faça as mesmas escolhas que papai fez. E faria. Ricardo se virou para encará-la. Faria, mas desta vez seria diferente. Como? Porque eu não deixaria Helena controlar minha vida. Não deixaria que ela destruísse a mulher que amo e a família que posso ter com Miguel. Luísa sorriu. O primeiro sorriso realmente alegre que ele via em seu rosto em anos. Sua mãe ficaria orgulhosa de ouvir isso. Vó, Marina mencionou que conheceu a senhora através de Dona Helena, a voluntária do hospital. Elas são amigas? Helena Cavalcante? Oh, sim. Trabalhamos juntas por décadas na pastoral da igreja. Uma mulher maravilhosa. Dona Helena conhecia a mamãe? Claro! Catarina era como uma filha para Helena Cavalcante. Elas se conheceram quando Catarina começou o trabalho voluntário e Helena a orientou em muitas coisas. Luísa fez uma pausa. Na verdade, Helena Cavalcante estava no hospital na noite em que você nasceu. Ela que segurou você nos braços quando Catarina estava se recuperando do parto. A revelação deixou Ricardo atordoado. E Marina sabe disso? Não sei se Helena Cavalcante contou para ela. Você teria que perguntar. Ricardo ficou em silêncio, processando todas as informações. Dona Helena, que cuidava de Miguel no hospital, havia sido amiga íntima de sua mãe. Marina visitava sua avó há 2 anos, tentando dar a Miguel uma conexão com a família paterna. E Helena Montenegro continuava manipulando situações para manter controle sobre a vida dele. Vó, disse ele finalmente, eu vou lutar por eles. Vou lutar por Marina e por Miguel, mesmo que isso signifique me afastar da empresa. Não vai precisar se afastar de nada, meu filho. Você só precisa aprender a estabelecer limites. Como?
Luísa sorriu de forma misteriosa. Deixe que sua avó velha te ajude com isso. Afinal, Helena pode controlar os negócios da família, mas existe uma coisa que ela esqueceu. Eu ainda controle 20% das ações da empresa. E sempre achei que você precisava de um pouco mais de independência para tomar suas próprias decisões. Pela primeira vez em semanas, Ricardo sentiu uma pontinha de esperança. Talvez houvesse uma forma de ter tudo o que queria. Ser pai de Miguel, estar com Marina e continuar honrando o legado empresarial da família, mas nos seus próprios termos. A guerra com Helena ainda estava longe de terminar, mas agora ele não lutaria sozinho. Continue 1358. Capítulo 9. O momento da verdade. A festa junina do Hospital Infantil. São Vicente estava em pleno andor no ginásio poliesportivo do 3º andar. Bandeirinhas coloridas penduravam do teto. Barracas de comida típica ocupavam as laterais do espaço. E o aroma de quentão e pamonha pairava no ar, misturado ao som de sanfona que ecoava pelos corredores. Era sábado à tarde, e praticamente toda a equipe médica havia comparecido com suas famílias para a tradicional celebração anual. Ricardo Montenegro ajustou a camisa xadrez vermelha que Marina havia insistido que ele comprasse para a ocasião. Sentia-se deslocado, mas de uma forma diferente das outras vezes. Não era mais o desconforto de alguém que não pertencia àquele mundo, mas a ansiedade de quem tinha algo importante a dizer e não sabia como seria recebido. "Papa, olha, pipoca doce!" Miguel gritou, apontando para uma barraca decorada com papel crepom amarelo. Estava fantasiado de pequeno caipira, com calça jeans, camisa xadrez e um chapéu de palha que ficava escorregando sobre seus olhos. "Vamos experimentar, campeão", Ricardo disse, pegando-o no colo. Nos últimos 2 meses, desde a crise no hospital, ele havia passado todos os fins de semana com Miguel e Marina, e a naturalidade entre eles havia crescido exponentially. Marina se aproximou carregando 3 copos de quentão. Usava um vestido de festa junina azul com flores brancas, tinha tranças enfeitadas com fitas coloridas e estava mais bonita do que Ricardo se lembrava de alguma vez tê-la visto. "Consegui pegar o quentão antes que acabasse", disse ela, oferecendo um copo para Ricardo. "O seu Antônio da cozinha faz o melhor de São Paulo." "Mamãe, eu posso dançar quadrilha?" Miguel perguntou, observando um grupo de crianças maiores que se organizavam no centro do ginásio. "Pode sim, mas só com crianças da sua idade", Marina respondeu, penteando os cabelos cacheados dele com os dedos. "A tia Conceição está organizando uma quadrilha especial para os pequenos." Ricardo observou a interação, sentindo aquela sensação familiar de plenitude que sempre experimentava quando os 3 estavam juntos. Era como se todas as peças da sua vida finalmente se encaixassem no lugar certo. "Marina", ele disse suavemente, "posso falar com você em particular? É importante." Ela o encarou com curiosidade, mas assentiu. "Claro. Miguel, vai com a tia Conceição aprender a dança, está bem?" Eles caminharam até uma varanda pequena que dava vista para o estacionamento do hospital. A música da festa ficou mais distante, e Ricardo podia ouvir o barulho do trânsito da cidade, misturado com risadas e conversas vindas do ginásio. "O que? Você quer conversar?" Marina perguntou, apoiando-se no parapeito. Ricardo respirou fundo. Havia ensaiado aquela conversa durante dias, mas agora que chegara o momento, todas as palavras cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas. "Marina, eu soube que você visita minha avó há 2 anos. Ela ficou visivelmente desconfortável. "Quem te contou?" "Ela mesma." "Por que você nunca me disse?" Marina olhou para as próprias mãos. "Porque tinha medo de que você achasse que eu estava tentando manipular você de alguma forma, ou que estava usando Miguel para ter acesso à sua família." "E por que você visitava ela?"
Porque... Marina hesitou, então suspirou. Porque eu queria que Miguel conhecesse pelo menos um pouco da família do pai. Queria que ele soubesse de onde vem, mesmo que você não fizesse parte da vida dele. Ricardo sentiu um aperto no peito. Marina, você me surpreende constantemente. Como assim? Durante 3 anos você criou nosso filho sozinha. Trabalhou, estudou, se formou, conseguiu emprego num hospital renomado. Nunca pediu ajuda financeira, nunca tentou me chantagear ou pressionar. E ainda por cima, visitava minha avó para que Miguel tivesse conexão com a família paterna. Eu fiz o que achei que era certo. Eu sei. E é exatamente isso que me faz ter certeza de que te amo. As palavras saíram antes que Ricardo pudesse pará-las. Marina o encarou com os olhos arregalados. Ricardo, eu te amo, Marina. Te amo agora. Amei 3 anos atrás. E provavelmente nunca parei de amar você, mesmo quando tentei me convencer do contrário. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso, ela sussurrou. Não depois de tudo que aconteceu. Posso e estou dizendo. Porque descobri algo fundamental. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você e Miguel. Ricardo se aproximou dela, mas sem tocá-la, respeitando o espaço que ela claramente precisava. Marina, minha avó me contou sobre minha mãe, sobre como Helena destruiu o casamento dos meus pais com pressão constante e manipulação. E percebi que ela está tentando fazer a mesma coisa conosco. Sua tia sempre deixou claro que eu não era adequada para você. Minha tia está errada. Você é mais que adequada. Você é perfeita para mim. Marina balançou a cabeça. Ricardo, nossas vidas são muito diferentes. Você tem responsabilidades enormes, pressões que eu nem consigo imaginar. Tenho, mas também tenho escolhas. E estou escolhendo você. O que isso significa? Ricardo pegou uma pequena caixa de veludo do bolso da camisa. Marina ficou sem ar quando ele se ajoelhou ali na varanda, com o som da festa junina ao fundo e a vista de São Paulo se estendendo diante deles. Marina Santos, você quer se casar comigo? Ricardo, levanta. As pessoas podem ver. Deixa que vejam. Marina, eu quero que o mundo inteiro saiba que eu te amo, que amo nosso filho e que quero passar o resto da minha vida provando para vocês dois que sou digno de ser parte desta família. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. E sua empresa, sua família, os japoneses? A empresa vai se adaptar. Quanto à minha família, minha avó está do nosso lado e ela controla 20% das ações. Já os japoneses? Ricardo sorriu. Bem, se eles não conseguem aceitar que eu tenha uma família, talvez não sejam os parceiros certos para nós. Ricardo? Marina, eu sei que cometi erros terríveis no passado. Sei que te magoei profundamente quando fugi 2 dias antes do nosso casamento. Mas agora sou um homem diferente. Sou pai, sou apaixonado por você e estou pronto para lutar por nossa família contra qualquer obstáculo. E se sua tia tentar nos separar novamente? Então ela vai descobrir que Ricardo Montenegro não é mais o menino inseguro que ela sempre conseguiu controlar. Marina olhou para o anel na caixa. Um solitário simples, elegante, completamente diferente do anel ostentoso que ele havia lhe dado 3 anos antes. É lindo, sussurrou, como sua resposta. Antes que Marina pudesse responder, a porta da varanda se abriu e Miguel apareceu correndo, seguido por Dona Helena Cavalcante. Mamãe! Papa! Por que vocês estão aqui fora? Vai começar a quadrilha dos pequenos. Miguel parou ao ver Ricardo ajoelhado. Papa! Por que você está no chão? Dona Helena observou a cena com olhos perspicazes e um sorriso conhecedor. Ah, entendo. Desculpem a interrupção, mas o Miguel estava procurando vocês por toda parte. Ricardo se levantou, ainda segurando a caixa aberta. Dona Helena, na verdade, talvez a senhora possa nos ajudar. Como? A senhora conheceu minha mãe, não é? O rosto de Dona Helena se iluminou.
Catarina, claro, era como uma filha para mim, uma moça maravilhosa. Miguel, Ricardo se abaixou na altura do menino. Você quer que a mamãe seja minha esposa de verdade, para sermos uma família de verdade? Os olhinhos de Miguel se arregalaram. Você vai morar com a gente? Vamos morar todos juntos, se a mamãe aceitar. Miguel olhou para Marina com seriedade. Mamãe, eu quero que o Papa more com a gente. Marina se ajoelhou também, ficando na altura dos dois homens mais importantes de sua vida. Tem certeza de que é isso que você quer, meu amor? Tenho. O Papa faz panqueca no formato de ursinho e me ensina matemática com blocos de montar. Marina riu através das lágrimas. Bem, se o Papa faz panqueca de ursinho... É isso um sim? Ricardo perguntou com o coração disparando. É isso um sim? Marina confirmou, estendendo a mão esquerda. Quando Ricardo deslizou o anel em seu dedo, Miguel bateu palminhas e Dona Helena secou uma lágrima discreta. Agora podem vir para a quadrilha? Miguel perguntou impaciente. Eu quero dançar com meus dois pais. E foi assim, na festa junina de um hospital infantil, com cheiro de quentão no ar e som de sanfona ao fundo, que Ricardo Montenegro finalmente entendeu o que significava estar em casa. Não era um lugar físico. Era estar com as pessoas certas, no momento certo, fazendo as escolhas certas, pelo amor. A guerra com Helena Montenegro ainda estava por vir, mas agora eles enfrentariam tudo juntos, como família. Continue 1401. Capítulo 10. A transformação completa. 6 meses depois, o aroma de café fresco misturado com panquecas de banana pairava pela cozinha da nova casa em Perdizes, um sobrado de 3 quartos, que Ricardo havia comprado depois de uma longa conversa com Marina sobre o tipo de lar que queriam construir juntos. Não era a mansão em Higienópolis que Helena havia sugerido, nem o apartamento simples na Vila Madalena, onde Marina morava antes. Era algo completamente novo, um meio-termo que representava perfeitamente a família que eles haviam se tornado. Papa, a panqueca do Mickey Mouse ficou parecendo um cachorro, Miguel observou seriamente, sentado em sua cadeirinha especial, à mesa da cozinha. Aos 2 anos e meio, ele havia desenvolvido uma personalidade decidida e uma capacidade impressionante de fazer observações que deixavam os adultos sem resposta. Cachorros também são legais, Ricardo respondeu, virando mais uma panqueca na frigideira. Usava um avental escrito Melhor Pai do Mundo, presente de casamento de Marina, sobre uma camiseta polo e calças jeans. Sábados de manhã se tornaram seu momento favorito da semana. Marina entrou na cozinha vestindo um roupão de algodão e com os cabelos soltos sobre os ombros, carregando uma pequena tigela com morangos que acabara de lavar. O anel de casamento brilhava em sua mão esquerda enquanto ela se aproximava de Ricardo e depositava um beijo suave em sua nuca. Bom dia, marido, murmurou contra seu pescoço. Bom dia, esposa. Ele respondeu se virando nos braços dela para um beijo mais demorado. Eca! Miguel protestou, fingindo tapar os olhos, mas espiando através dos dedos. Vocês vão ficar grudados o dia inteiro? Provavelmente. Marina riu, dando uma mordidinha carinhosa no lóbulo da orelha de Ricardo. É assim que funciona quando as pessoas se amam. O telefone tocou, interrompendo o momento. Ricardo olhou para o identificador de chamadas e franziu as sobrancelhas. Era Helena. Atende, Marina disse suavemente. Não podemos fugir dela para sempre. Nos 6 meses desde o casamento, Helena Montenegro havia alternado entre tentativas de reconciliação e ataques diretos contra a nova configuração familiar de Ricardo. Os negócios continuavam funcionando, mas a tensão era constante. Alô, Helena? Ricardo, precisamos conversar urgentemente. É sobre os japoneses. Pensei que tínhamos resolvido essa questão.
Eles aceitaram minha situação familiar em troca de alguns ajustes no contrato. Não é isso. É sobre uma proposta nova que recebemos. Uma proposta que pode mudar completamente nossa posição no mercado. Ricardo suspirou. Helena, é sábado de manhã. Estou fazendo café da manhã para minha família. Sua família pode esperar uma hora. Isto é importante. Marina, que estava ouvindo a conversa, pegou o telefone das mãos de Ricardo. Dona Helena, disse ela com voz firme, mas educada. O senhor Ricardo já trabalha 60 horas por semana. Os sábados de manhã são nossos. Se é realmente urgente, pode marcar uma reunião para segunda-feira. Um silêncio gélido se seguiu. Ricardo segurou a respiração, esperando pela explosão de fúria de sua tia. Marina, Helena disse finalmente, vocês estão brincando com fogo. Existe um mundo de responsabilidades que vocês não compreendem. Compreendemos perfeitamente, mas também compreendemos que família vem em primeiro lugar. Deixa eu falar com ela. Ricardo sussurrou, mas Marina balançou a cabeça. Dona Helena, o Ricardo te liga na segunda-feira para marcar uma reunião. Tenha um bom fim de semana. E desligou. Ricardo a encarou com uma mistura de admiração e terror. Marina, você não faz ideia do que acabou de fazer. Sei exatamente o que fiz. Protegi nosso tempo em família. Marina se serviu de café e se sentou à mesa. Ricardo, você me prometeu que não deixaria que o trabalho consumisse nossa vida como consumiu a vida dos seus pais. Eu sei, mas não temas. Ou estamos construindo algo diferente, ou estamos repetindo os mesmos erros. Miguel, que havia escutado a conversa toda com a atenção concentrada típica das crianças pequenas, levantou a mão como se estivesse na escola. Posso falar? Claro, campeão. O que você quer dizer? A vovó Helena é chata? Ricardo quase engasgou com o café. Miguel, você não deve dizer isso sobre as pessoas, mas ela sempre fica brava quando vocês estão felizes. E ontem, quando ela veio aqui, ela fez a mamãe chorar. Ricardo olhou para Marina, surpreso. Você não me contou que chorou. Não queria preocupar você. Foi só um momento difícil. O que ela disse? Marina hesitou, então suspirou. Disse que eu era igual à sua mãe, que ia destruir sua carreira por egoísmo e que no final você ia me culpar por todos os problemas da empresa. A raiva que Ricardo sentiu foi instantânea e profunda. Marina, você deveria ter me contado. E o que você faria? Brigaria com sua tia, se estressaria e, no final, só criaria mais conflito na família. Ela não tem direito de falar assim com você. Tem sim, porque ela está com medo. Marina pegou a mão de Ricardo. Medo de perder o controle. Medo de que você mude, medo de que a empresa seja afetada. Eu entendo o medo dela. Você é incrível, Ricardo murmurou, beijando a mão da esposa. Eu sou prática, e sei que a única forma de provar que ela está errada é mostrando que nossa família pode coexistir com o sucesso profissional. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Ricardo foi atender e encontrou um homem de meia idade, vestindo terno escuro, com uma maleta executiva. Ricardo Montenegro? Sim? Sou João Pedro Almeida, advogado representando o grupo japonês Yamamoto Enterprises. Posso falar com o senhor em particular? Ricardo convidou o homem para entrar, apresentou-o a Marina e pediu que se sentassem na sala de estar. Miguel, curioso como sempre, insistiu em ficar para ouvir a conversa dos adultos. Senhor Montenegro, o advogado começou, meus clientes ficaram impressionados com sua postura familiar nos últimos meses. Ricardo e Marina trocaram olhares confusos. Era a última coisa que esperavam ouvir. Como assim? No Japão, valorizamos muito executivos que mantêm equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Quando souberam que o senhor se casou, adotou formalmente uma criança e estabeleceu limites claros entre trabalho e família, ficaram ainda mais interessados na parceria. Adotou formalmente? Marina perguntou. Sim.
O reconhecimento de paternidade e a adoção oficial da criança demonstram responsabilidade e maturidade emocional. Qualidades que eles consideram essenciais em parceiros de longo prazo. Ricardo estava atordoado. E qual é a proposta? Querem expandir a parceria. Além dos 50 milhões já acordados, estão oferecendo mais 100 milhões para desenvolvimento de uma rede de hospitais infantis especializados. A condição é que o senhor continue sendo o executivo responsável pelo projeto, mantendo sua atual filosofia de gestão. Atual filosofia? Equilíbrio entre excelência profissional e valores familiares. Eles acreditam que um homem que consegue ser bom marido e bom pai tem maiores chances de ser confiável nos negócios de longo prazo. Quando o advogado saiu, 1 hora depois, Ricardo e Marina permaneceram em silêncio na sala. Miguel havia adormecido no sofá entre eles, cansado de fingir que entendia conversas de adultos. Então, Marina disse finalmente, parece que fazer o que é certo também pode ser bom para os negócios. Parece que sim. E agora? Como vai contar? Para Helena. Ricardo sorriu. Vamos contar para ela juntos, na segunda-feira, como família. Ela não vai gostar. Provavelmente não. Mas vai ter que aceitar, porque desta vez não vou deixar que ela destrua o que construímos. Ricardo pegou Marina nos braços, cuidando para não acordar Miguel. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que ser forte às vezes significa simplesmente dizer não. Por me mostrar que família não é fraqueza, é força. Por me fazer entender que eu posso ser um empresário bem-sucedido sem abrir mão de ser marido e pai. E obrigada a você, Marina respondeu. Por provar que, às vezes, as pessoas realmente podem mudar. Por mostrar que o amor pode superar medo, pressão familiar e até mesmo tias controladoras. Miguel se mexeu entre eles, murmurando algo sobre panquecas de cachorro no sono. Os dois pais sorriram, sabendo que aquele momento, simples, doméstico, perfeitamente imperfeito, era exatamente o que tinham passado a vida inteira procurando. Na segunda-feira, enfrentariam Helena Montenegro juntos. Construiriam um novo modelo de negócios baseado em valores familiares. Criariam uma rede de hospitais que realmente fizessem diferença na vida das pessoas. Mas no sábado de manhã, na sala de sua casa em Perdizes, com o filho dormindo entre eles e o aroma de panquecas ainda pairando no ar, Ricardo Montenegro finalmente entendeu que havia encontrado sua verdadeira riqueza. Uma família construída no amor, no respeito mútuo e na coragem de escolher o que realmente importa. 1 ano depois do encontro chocante no elevador, 3 pessoas que o destino havia separado e reunido descobriram que o final feliz não é um destino. É uma escolha que precisa ser feita todos os dias, com coragem, amor e a certeza de que família verdadeira é aquela que você constrói com suas próprias mãos e protege com todo o seu coração.